Hoje a Lei Maria da Penha completa 13 anos. Para falar sobre o que a lei trouxe aí de soluções práticas para evitar a violência doméstica e também o que ainda precisa ser feito, está aqui comigo no estúdio a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Goiás, Ariana Garcia. Boa tarde, bem-vinda, Ariana. Boa tarde, Michele, obrigada. Poxa, a gente estava assistindo aí as informações que a Denise trouxe para a gente e a gente fica indignada. Por exemplo, 2 casos aí de pessoas desconhecidas, mas um caso em que o homem atropelou a mulher, com caso com a criança, e está passando agora por uma audiência de custódia. O que a gente pode esperar? Você acha que há uma possibilidade de se liberar esse agressor? Isso fica dentro do extremo poder de cautela do juiz que está realizando essa audiência, né? Mas é muito importante a gente ter em mente que a gente precisa esperar de nossos magistrados, de nossos operadores do direito, uma sensibilidade a mais dentro desses casos, né? Porque do jeito que ele pode avaliar a questão, libera esse agressor e as vítimas podem ser revitimizadas, né? Tendo visto o que a gente observa aí, ele pode muito bem, digamos, terminar, vamos dizer assim, com a vida dela, porque ele não conseguiu ainda. Exatamente. A pessoa fica apavorada. A gente aproveita para falar, a gente tem medidas protetivas hoje, mas elas não são eficazes 100%, não são, né? Olha, na verdade, a nossa lei instituiu medidas protetivas eficazes, sim. Agora, no plano concreto das coisas, quando envolve... Que é o que importa pra gente, né? Envolve a relação, né, que é uma relação doentia, aquele sentimento de poder, de posse, aquela cultura machista que aquele homem tem, né, em relação à sua mulher, aquela sua vítima, né? A gente vê que realmente os números mostram que não é tão efetivo assim. Que na prática ela acaba não funcionando, porque às vezes a pessoa que tem essa índole, tem esse impulso, às vezes ele paga o preço e fala, eu vou ficar preso o resto da minha vida, mas eu vou lá acabar com a vida dele. Exatamente. Terminei, eu vou, descumpre a medida protetiva, passa por tudo e faz, aí não adianta, né? Exatamente, mas assim, a gente também tem que ponderar que esse agressor que pensa dessa forma, de pouco tempo para cá, pode ser duplamente penalizado, porque a lei sofreu uma alteração recentemente em 2017, justamente para transformar numa espécie de segundo fato criminoso, separado daquele já cometido, que é a violência doméstica, o crime de quem descumpre a medida protetiva. Então, ele já está se complicando mais ainda. Então, a gente aproveita, vamos lembrar, Maria da Penha, violentada por 23 anos, só conseguiu denunciar o marido depois de ficar paraplégica e após a segunda tentativa aí de homicídio, né? 13 anos de existência da lei, ela já passou por muitas mudanças. A gente pode dizer que ela é uma lei branda, não é branda? Qual é o problema hoje que a gente ainda enfrenta para conseguir resolver essa situação? Michele, essa lei, a Lei Maria da Penha, é uma das 3 melhores do mundo. A questão é cumpri-la, a questão é que a aplicação, os nossos operadores do direito, desde o advogado que está na militância do caso, em que incide a Lei Maria da Penha, até promotores de justiça, né, delegados que estejam atuando ali no caso. Então, ela precisa ser cumprida. A análise sobre a lei, ela precisa ser diferenciada. Até mesmo o nosso Tribunal Superior, né, o nosso STF, já disse isso. Existe um julgado do ministro Fux, que fala o seguinte, olha, essa lei, ela trouxe uma nova visão, é um novo paradigma. Então, não adianta ter a lei no papel se a gente não enxergar a lei para mudar esse parâmetro que a gente tem. Quero apresentar alguns números aqui, uns dados importantes. Olha só, mais de 1 milhão de mulheres sofrem violência doméstica a cada ano. Goiás está em segundo lugar no feminicídio aqui no Brasil. E olha só, nos primeiros 6 meses do ano passado foram 556 casos de feminicídio, ou seja, mulheres mortas mediante esse tipo de violência doméstica, do marido, enfim, de namorado, de conhecido. E nesse primeiro semestre de 556, olha só, foi para 1.290, então assim, mais que dobrou. Então, o que a gente sempre questiona, aumentaram aí os números de denúncias, ou enfim, a violência aumentou. Com esses dados aqui, a gente tem que ver que a violência de fato também aumentou, não, aumentou. Doutora? Inclusive tem algumas pesquisas, além desses dados que você está lendo, existem pesquisas também do Data Senado, que fala justamente isso.
para quem alega que houve, na verdade, um número maior, um aumento das denúncias, é justamente o inverso. As mulheres, elas têm medo de denunciar. E quando elas fazem essa denúncia, nem sempre é para a autoridade policial. Então, o que está acontecendo realmente, infelizmente, é o aumento da violência. Até porque agora a gente também tem denúncia de terceiros, né? Às vezes você está vendo sua vizinha lá, está dando problema, você pode denunciar por ela, e tem gente que tem feito isso. E Sim. a própria pessoa fica às vezes assim, ai meu Deus, agora eu estou com mais medo de morrer. Fica numa situação mais complicada, né? Porque o temor é algo que está dentro da vítima. Se não tivesse, ela conseguiria superar isso e buscar essa autoridade policial, uma ajuda. Então, na verdade, a violência tem aumentado. Mas se a gente não tivesse essa lei, né? Se a lei não existisse, não estivesse sendo aprimorada, com certeza os nossos números seriam ainda mais alarmantes e haveria ainda menos conscientização sobre os direitos da mulher e sobre como ela deve proceder. Olha, chegou pra gente uma notícia quente aqui, ó, de última hora. Esse motorista que atropelou aí a mulher e a criança de 5 anos, ó, decisão da justiça, ele vai continuar preso. Que bom, né? Que bom, foi feito que bom, justiça. Foi sensato, ainda bem que o juiz mandou bem, porque a gente fica tenso vendo uma situação dessa, né? Se coloca no lugar dessa mulher, que situação? Com certeza. É claro que todo mundo tem seu direito de defesa, não é isso que a gente discute, mas dentro... Aí é o direito de defesa dela, né? É direito de sobrevivência, né? A dignidade da pessoa humana, é a vida dela que está em jogo. Então, essa ponderação é muito necessária. O juiz que esteja ali presidindo essa audiência precisa estar muito atento. Porque agora ele vai aguardar o julgamento dele, pelo menos sossegado lá, quietinho, sem fazer, né? Assim esperamos. Poder fazer mal a ninguém, é o que a gente espera. Agora, doutora, grosserias, pequenas agressões, como assim, um solavanco, né? Um empurrão, às vezes assim, um apertão no braço, costuma passar batido. As mulheres não costumam denunciar esse tipo de coisa. E geralmente isso aí é o começo do problema, não é? Sim. Geralmente quando a gente vê um caso de feminicídio ou um caso grave de violência física, de estupro, ele tem os seus antecedentes, digamos assim. A coisa não começa de uma vez, assim, aquela agressão muito grande, né? Exatamente. Não é muito comum, né? Não é muito comum. Pode acontecer, claro, Pode. Mas não é muito comum, porque o que acontece, Michele? A gente tem uma cultura muito machista, inclusive nós mulheres. A piadinha, o gracejo, tudo isso a gente vai levando como se fosse natural, vai dando desculpa, e isso vai sendo um crescente. Por quê? Porque o homem que entende que aquele corpo daquela mulher é dele, que tem o sentimento de posse, que acha que pode determinar o comportamento da sua companheira, ele acaba invadindo cada vez mais quando não há um basta, não há uma resposta. Por isso que hoje em dia o trabalho de conscientização que tem sido feito em relação à Lei Maria da Penha, aos direitos da mulher, né, inclusive nesses 13 anos da lei, é muito importante, porque isso tem gerado muita conscientização. As mulheres têm conhecido o teor da lei, pode até ainda serem dominadas muitas vezes pelo medo dos fatos que lhes acontecem, mas elas têm mais consciência, né, que a expressão que a gente usa é o empoderamento delas no sentido de saber que elas têm direito. E ficar atenta, começou a grosseria, já opa! Isso, já dá um basta, a piada, o tapa, o puxão de cabelo. Apertou o braço, opa! Não, é a força, né? A força certeza. dele é, em geral, maior do que a da mulher. E uma coisa que, dando uma olhada sobre esse assunto, eu vi, é que está com muitos casos, olha assim, a gente pode dizer bastante, 7%, né, dos casos aí da violência doméstica tá acontecendo com crianças e adolescentes. Então, me parece que a lei está tentando ver um entendimento com relação a isso também, a brigar na Lei Maria da Penha essa questão. Na verdade, a criança e o adolescente, elas têm uma legislação própria de proteção, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e existem sim algumas compreensões no sentido de que a Lei Maria da Penha seria afastada, primeiro porque ela é aplicável a mulheres, né, a vítimas do sexo feminino, nem sempre englobam todas as crianças, e segundo porque existe um núcleo de proteção muito maior dentro da legislação específica. Mas como o número é muito comum,
Infelizmente, os filhos acabam sendo vítimas junto com, né, dentro daquele contexto familiar doentio, então tem sido sim um objeto cada vez mais de preocupação. Tá. E ainda nessa questão de abrigar, e no caso está abarcando também a questão das crianças, tem algumas propostas no Congresso, então tem alguns projetos de lei que visam alterar a Lei Maria da Penha. Vamos lá então. Tem um que está conferindo proteção prevista na norma de 2006 a mulheres transgêneros e transexuais. A gente falou de crianças, né, e adolescentes. Como é que você vê essa questão de tentar votar isso, inserir transgêneros e transexuais? Bom, na verdade já existe uma interpretação que tem se tornado dominante no sentido de que esse grupo também está inserido dentro do âmbito de proteção da Lei Maria da Penha. Mas como existe muita discussão em relação a isso, pelo fato mesmo da aceitação, né, da identificação dessas pessoas pelo gênero, como o direito discute isso, sempre é necessário a gente colocar o preto no branco, trazer a lei expressamente, né? Então, já existe a proteção da Lei Maria da Penha a mulheres transgêneros e, na verdade, o que se deseja com esses projetos de lei é só não deixar pairar as dúvidas a respeito dessa aplicação. Tá certo, doutora Ariana Garcia, que é presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB Goiás. Muito obrigada por ter estado aqui com a gente e ajudado nessa discussão que é tão importante contra a violência doméstica, contra a violência contra a mulher. Muito obrigada. Eu agradeço. Boa tarde. Boa tarde.